João capítulo 2. Esse dia eu participei de um culto e o pregador que estava pregando, ele pregou aqui e ele teve tantas revelações. Deus usou ele de uma maneira tão grande, que foi o pastor Paulo Sabino, na terça-feira. Mas coisas grandiosas que ele ensinou aqui para a gente. Era uma reunião de pastores, o culto dos pastores. Logicamente que eu não vou pregar o que ele pregou. Aliás, eu não iria pregar esse texto hoje à noite. Eu tinha até outra mensagem, mas lendo a Bíblia agora à tarde, me veio algo aqui que eu quero trazer. Algo muito, vamos dizer assim, um entendimento bem pequeno, não é tanto quanto eu ouvi de entendimento nessa palavra esses dias, mas é algo tão pequeno, mas que eu acho que é tão grande para nós. Você já conhece esse texto bíblico que fala do primeiro milagre de Jesus? Diz assim: ao terceiro dia fizeram-se João capítulo 2, João 2, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, que é uma festa de casamento, em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, então estava ali Maria, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, em que cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Tem uma tradução que diz mutretas. Essas jarras eram lugares que eles depositavam água, porque os judeus, eles quando chegavam da cidade, da rua, eles tinham por hábito de se lavarem. Era uma forma que se sentia purificados, então tinha sempre essas águas lá disponíveis. Não era apenas por higiene, eles tinham para eles como algo assim, levavam aquilo como algo, vamos dizer, espiritual, né? Como uma purificação. Bom, continuando aqui. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feito o vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas não guardastes até agora o bom vinho. Mas guardaste até agora o bom vinho. Aqui tem muitas revelações se a gente for buscar, mas eu não quero falar de cada versículo, de cada revelação, mas um resumo de tudo que aconteceu aqui. Primeiro, Jesus era convidado. Então Jesus, como convidado, ele não tinha nenhuma autoridade sobre os trabalhadores daquela festa, que eram os serventes. Ele não tinha. Outra coisa que chama a atenção aqui, até já falei disso, quando aqueles homens, Jesus fala para ele manda encher aquelas jarras, talhas de água, e depois ele manda levar até o mestre-sala, que seria a pessoa que estava organizando a festa, e com certeza quem estava no comando, que estava comandando aqueles serventes. Se fosse hoje, a gente ia chamar de garçom, não de servente. Mas o garçom é um servente, alguém que está servindo.
E Jesus diz para eles: leva até o mestre-sala. Só que não estava transformado em vinho. Quando Jesus manda, dá para entender muito bem aqui. Havia ali água. Imagina só alguém disser para alguém: leva isso aqui, está faltando vinho. Ele diz: enche de água, agora leva essa água ao mestre-sala. O mestre-sala era o que organizava a festa. O que ele precisava era de vinho, não era de água. Então, para que levar água para ele? Mas aqueles homens obedeceram. E quando aquela água chega ao mestre-sala, já não é mais água, é vinho. Então um milagre acontece. Para esse milagre acontecer, nós vemos que teve aqui toda uma caminhada, né? Situações por acontecer. Agora eu quero falar aqui de uma pessoa importante para que esse milagre acontecesse. Os milagres de Deus, eles não acontecem sozinhos, por acaso. Tem sempre uma participação humana. E por isso que as pessoas perdem bênçãos. E por isso que muita gente não vai conseguir nem a salvação, porque ele despreza o lado humano, porque ele diz: o humano é falho, o humano é isso, o humano é aquilo. E Deus não trabalha só. Deus trabalha com pessoas, e o pior, pessoas falhas, mas pessoas que entendem a palavra dele, que compreenderam. E qual é a pessoa que eu quero falar aqui? Maria. Esse milagre, ele aconteceu, ele começa com Maria. Não que Maria faz milagres, mas com o entendimento, a compreensão que ela tinha de quem era Jesus. Porque o maior ensinamento que tem aqui foi dito por Maria, com a palavra dela. Não foi um grande sermão, não escreveu um capítulo da Bíblia, Maria não escreveu nada para as Escrituras, mas uma palavra que ela disse mudou a história daquela festa. Porque quando Maria chega até Jesus, ela identifica o problema e ela vai até Jesus e ela diz assim: olha, diz assim, versículo 3: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta que nenhuma mãe queria ouvir quando ela pede algo para um filho. Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Irmãos, tem uma coisa que você não pode contrariar, irmão. É você mostrar que está fazendo pouco caso. O filho. Se o filho fala uma coisa que não agrada a mãe, já diz assim: lembre-se que eu sou sua mãe. Não é verdade? Ela vem sempre tem. Você já viu que sempre tem essa confusão entre filho e mãe? Principalmente quando os filhos vão crescendo, que eles querem andar na sua vontade, e a mãe quer manter ele ainda como se fosse uma criancinha. Não, faz isso, faz assim. E o filho diz: não, não vou fazer, não é dessa maneira. E a mãe fica aborrecida. Ela não suporta ouvir que o filho não quer obedecer, não quer fazer o que ela está pedindo. E de repente Maria vai até Jesus e diz assim: olha, acabou o vinho. Em outras palavras, Maria estava dizendo o que para Jesus? Faz alguma coisa, faça alguma coisa aí, ajuda esse povo. E Jesus olha para ela e diz: mulher, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Tem nada a ver com você estar ali. Não tenho que te obedecer. Para eu fazer as coisas não depende da tua vontade. Depende de uma hora exata. Meu negócio é com o pai, não é com você. Isso deixaria qualquer mãe chateada. Mas
Maria entendeu. E a Maria vai até os serventes e diz assim: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Daqui que eu digo que começa o milagre. Porque para esse milagre acontecer, tinha que ser feito tudo como Jesus mandasse. Se fizesse de outra forma, não iria funcionar. Isso aqui é uma lição para nós na nossa caminhada com Deus. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam porque nós queremos, da nossa maneira, se a gente não estiver fazendo como Jesus manda. Se você olhar, a Bíblia Sagrada diz que Noé, lá em Hebreus capítulo 11, diz que Noé salvou a sua família pela fé, porque ele construiu a arca. Só que ele não construiu como ele pensava, como ele achava que deveria ser. Disse que ele fez tudo como Deus mandou. E talvez esse é o erro nosso, que às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira e colocar na mesa de Deus, e Deus dá uma carimbada aí e confirma isso aí, faz que eu quero isso aqui desse jeito. Eu já fiz meu plano, já fiz minhas coisas e tem que ser desse jeito. O Senhor abençoa, viu, Deus? E Deus diz: você está me ouvindo? Você parou para me ouvir? Você está fazendo as coisas como eu mando, ou você está fazendo como você quer, como você acha que deve ser? Não vai funcionar. A Maria chegou para os serventes, sabia, está faltando vinho, mas a Maria entendeu: não, Jesus pode ajudar. Só que ela foi a Jesus da maneira dela, primeiramente. A maneira dela era a maneira de mãe. Ele é meu filho, eu peço, ele faz. Às vezes nós fazemos isso também com Jesus, com Deus, né? Bom, Deus é o meu Deus, eu estou precisando, ele vai fazer, eu vou pedir para ele fazer isso, assim, assado. E Deus diz: não é dessa maneira. Eu tenho minha maneira de trabalhar, eu tenho o meu jeito de ser, e você precisa me ouvir, aprender e fazer as coisas como eu mando, para que eu possa operar o milagre. Você está querendo o seu jeito não vai funcionar. Não adianta a pessoa querer servir a Deus da maneira dele. É igual esse povo que fica dentro da igreja, dentro de casa, os chamados desigrejados, que diz: não precisa, eu não vou à igreja, eu busco a Deus na minha maneira, dentro da minha casa. Ele está querendo servir a Deus da maneira dele, do jeito dele. Não vai funcionar, vai perder a salvação, porque não se submete, orgulhoso, soberbo, não se submete à maneira de Deus. Se a igreja não tivesse importância, Jesus não ia tanto nas sinagogas ensinar o povo, no templo ensinar o povo. Se a igreja tivesse tanta importância, Jesus não tinha levantado 12 discípulos e dali mandou eles fazer discípulos, e as igrejas foram se organizando, perseguidas, mas se organizando. Se a gente olhar, não havia, eles não adquiriam um prédio ou construir um templo, porque eles eram perseguidos. Mas a gente sempre vê a igreja que está na casa do irmão tal. Não era a família do irmão tal, era a igreja, quer dizer, era o povo se reunindo, tem um lugar ali que eles sempre procuravam. Então, em algum ponto, a igreja se reunia, se organizava, mas muitos estão dizendo: não, tem que ser da nossa maneira, tem que ser do nosso jeito, e vamos orar e Deus vai abençoar. Não vai, Deus vai abençoar quando nós aprendermos a fazer as coisas de tudo como Ele manda. Esse é o nosso desafio. A gente deixar a nossa maneira de pensar, nosso jeito de achar, e a gente nos submeter à maneira dele. Maria entendeu isso. Maria disse: puxa, está precisando vir. Eu sei que Jesus, a princípio, ela foi da maneira que todo mundo vai a Deus. Faz alguma coisa. Já viu quando você está numa luta e você diz: oh Deus, faz isso, faz aquilo. Oh Deus, ajuda aqui. Oh Deus, faz dessa maneira. E às vezes não acontece nada, porque não é a maneira de Deus, a gente está colocando a nossa maneira. Às vezes nós queremos, se a gente pudesse, se Deus fosse ouvir toda a oração nossa, atender toda a oração nossa, nós iríamos ditar como Deus deveria nos abençoar. A gente nunca iria enfrentar um problema, porque em todos a gente diz: Deus, acaba com isso aí, que eu não quero enfrentar nenhum.
E às vezes os problemas, eles são necessários, porque eles são necessários para nosso próprio aprendizado e às vezes até para quebrar a soberba do nosso coração, que às vezes está grande. E Deus, Ele sabe como vai tratar com nós. Uma coisa que Ele não vai, nós podemos passar por qualquer dificuldade, por qualquer luta. Se nós estivermos andando com Deus, obedecendo a Ele, Ele vai cuidar de nós, Ele não vai nos deixar perecer. Ele não vai. Mas Ele vai nos deixar. Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar para uma terra que Ele prometeu, que era a terra que manava leite e mel, quer dizer, uma terra de fartura. Mas antes dele colocar aquele povo na fartura, Deus levou aquele povo para onde? Para onde não tinha nada, para um deserto. E depois Ele fala assim: eu humilhei vocês no deserto por 40 anos para provar o seu coração, como estava o coração de vocês. Ele estava aperfeiçoando o povo. E Ele poderia ter muito bem tirado o povo e colocado direto na terra prometida, porque Ele tinha o poder de acabar com aquelas nações sem precisar haver uma guerra. Mas Ele disse assim: não, eu levei vocês para o deserto também, porque se vocês vissem a guerra, vocês iam recuar, iam retroceder. Então eu fui preparando vocês, foram vencendo batalha em batalha, até vocês se tornarem um povo confiante. Era tudo um processo. O milagre aqui também tem um processo. Primeiro processo, Maria entendeu: não é do meu jeito. Eu achei que como mãe eu poderia dizer faz, e Ele ia fazer. Só que Ele me respondeu de uma maneira que tenho contigo. E a Maria compreendeu isso, que isso é difícil para uma mãe compreender. Mas ela entendeu: não, realmente Ele não depende de mim para operar milagre. A hora não sou eu que determino, a hora é entre Ele e Deus. Então ela entendeu. Aí foi dar para os serventes e disse: ó, fazei tudo o que Ele vos mandar. Faça como Ele está dizendo. Meu irmão, a Bíblia Sagrada, ela ficou aqui, está aqui esse livro, ele não está aqui à toa, nada que foi escrito aqui à toa. A Bíblia diz que as Escrituras são divinamente inspiradas, são proveitosas para a gente aprender. Está aqui para a gente aprender a fazer as coisas da maneira que Deus quer que nós façamos. Porque o milagre, não pense você que está na sua maneira, como você quer que aconteça. Não quer. O agir de Deus está na maneira que Ele determinar. E nós temos que entender, nós temos que compreender a palavra dEle e seguir o que Ele está, a direção dEle. Aqui seguiram, porque ela diz: fazem tudo o que Ele vos disser. Aí ali estavam as talhas de pedra, que era para as purificações dos judeus. Aí Jesus chega para aqueles homens e diz assim: enche essas talhas. E aí é onde eu coloco aqui a importância da palavra de Maria para os serventes, porque ela disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Talvez se Maria não tivesse dito isso, aqueles homens não iam dar ouvido a Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha nenhuma autoridade sobre eles. Jesus não era dono da festa, Jesus não era cuidador da festa, Ele era apenas um convidado. Era apenas um convidado. Mas aí Maria, você veja bem que para a gente viver as bênçãos de Deus, Deus sempre usa alguém que vem preparar a pessoa para a obediência. Meu irmão, não adianta a gente ficar enchendo o coração das pessoas, procurando, vamos dizer assim, selecionando aqueles versículos que são agradáveis aos ouvidos. Sabe, tem muito versículo na Bíblia que agrada até o pecador. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te ajudo. Lógico que nós temos que pregar isso, mas não adianta a gente ficar fazendo uma seleção. Não vou pregar para as pessoas só coisas boas para motivá-las. A Bíblia não é um livro de motivação. A Bíblia é um livro para nós aprendermos e aprendermos tudo a Deus.
que agrade ou não agrade, porque aquilo que nós deixamos de praticar não vai ajudar. Não adianta nós enchermos as pessoas de palavras motivadoras, mesmo tiradas da Bíblia, e não ensiná-las o caminho da obediência, o desprezo com o pecado, porque não vai agir, não vai acontecer. E por isso que precisa de pessoas, pode ser você, pode ser eu, que vá levar aquelas pessoas o conhecimento de Deus, para que elas aprendam o caminho de Deus, aprendam a fazer o que Jesus manda, da maneira que Ele manda, para que elas sejam abençoadas. Todos nós queremos a nossa nação uma nação abençoada, mas ela jamais será uma nação abençoada contrária à palavra de Deus. Jamais ela será uma nação abençoada a gente enchendo ela de mensagens motivadoras. Elas vão ser abençoadas quando entender o Evangelho por completo. A palavra que, lógico, que motiva, mas também a palavra que mostra o pecado e faz a pessoa se arrepender. Não adianta. Tem que ser completo, tem que ser o todo. Tem que ser aprender primeiro a fazer tudo como Ele manda, senão não tem bênção. Você vê, Jesus, Ele vinha ao mundo, salvar o mundo. Antes de Jesus, quem veio para ensinar o povo, preparar o coração do povo? João Batista. Depois até questionaram João Batista, perguntaram: tu és o Cristo? Ele disse: não, não sou. Tu és profeta? Ele disse: também não sou profeta. Mas então quem tu és? Porque nós estamos te ouvindo. Tu não és profeta, o profeta, tu não és o Cristo. Estão perdendo nosso tempo contigo? Não, não estava. Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Eu, você, todos nós temos a palavra. Nós temos que ser essa voz que clama no deserto que a humanidade vive. Endireitai o caminho do Senhor. Porque se o caminho não tiver direito, Deus não vai passar em caminho torto e Deus não vai abençoar. Não vai acontecer nada. Não vai. Ou se conserta, ou vai ficar sofrendo para a vida inteira. As pessoas aprenderam. Tem gente que aprendeu a vir na igreja e pedir uma oração porque as coisas estão desmoronando. Não vai mudar nada não, irmão, se o caminho não for endireitado. Às vezes o caminho que a pessoa está dando é tão torto, é tão contrário à vontade de Deus, que não tem como Deus agir. Isaías nos deixa bem claro: vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E não é apenas estar dentro da igreja, é a gente estar dentro da igreja interessado a aprender na palavra. Porque se a gente estiver apenas religiosamente dentro da igreja, não vai adiantar nada. Se você não estiver recebendo a palavra para você aprender, isso aqui é um aprendizado. Você aprender a fazer como ela manda, não vai ter milagre, não vai ter bênçãos. Maria entendeu isso e ela disse: fazei tudo o que Ele vos mandar. Jesus disse: enche isso aqui de água. Os homens foram lá, encheram aquele negócio de água. E eles devem ter se perguntado: para quê? Para que Ele quer água aqui? Poxa, essa festa está acabada, não tem vinho. O dono da casa vai passar uma vergonha danada. Aquela mulher disse que a gente tem que fazer o que Ele mandou. A gente pensou que Ele ia ter uma solução. Ele vem pedir para colocar água. O quê? O povo se purificar? Que era para isso que servia? Aí depois Jesus aí vem, mas ele disse: não, mas ela disse que aí tem que fazer tudo o que Ele mandou. Então vamos fazer. Vamos fazer. Aí Jesus chega para ele e diz assim: bom, gente, está cheio? Está legalzinho? Tá. As caras já tinham enchido. Chega esse negócio de água, e agora?
Faz o seguinte, pega dessa água e leva para o mestre-sala. Aí mais uma vez ele se olha e diz, levar para o mestre-sala. A gente vai dar água para o mestre-sala, ele não pediu água para beber. O que ele vai falar? Irmão, isso aqui, presta atenção. Se Maria não tivesse orientado esses homens, correria o risco de dizer, não, eu vou chegar lá diante do mestre-sala e dizer, não, experimenta essa água. Ele vai dizer, por que eu quero água? Eu estou trabalhando aqui, cabeça quente, que faltou o vinho. Você imagina que o mestre-sala era o organizador da festa? Imagina a cobrança que não estava dentro dele, de saber que a festa era estragada porque ele não organizou a coisa correta, a ponto de faltar o vinho. Porque ele era responsável por isso. E aqueles homens, Jesus diz, leva água para ele provar. Mas eles obedeceram. Eles obedeceram porque alguém que entendeu quem era Jesus, que foi a mãe de Jesus, orientou eles da maneira correta, orientou eles a fazer tudo que Jesus mandasse. Tudo que Jesus mandasse. E hoje nós vemos hoje pessoas falando mal da igreja, condenando a igreja. Mas essa é a missão da igreja, ensinar as pessoas a fazer tudo o que Jesus mandou. Mas na igreja tem tanta gente falha. Lógico, Deus não mandou um anjo perfeito, Ele mandou homens falhos fazer a obra. E homens que ensinam, mas também precisam aprender. E se a igreja fechar as portas, quem vai ensinar? O mundo? O mundo vai ensinar o Evangelho? A igreja que diz que não presta mais, que não vale mais nada, que está estragada, está aqui. Mas ainda é a igreja que está ensinando o Evangelho. Eu estou aqui porque eu aprendi o Evangelho, não foi do mundo. O mundo me ensinou a fumar maconha, o mundo me ensinou a cheirar cocaína, o mundo me ensinou a tomar cachaça, a gastar o dinheiro que eu trabalhava com coisas que não devia. A igreja me ensinou o Evangelho. A igreja que tem muitas falhas, e tem porque são homens, mas foi ela que ensinou. Por quê? Porque a igreja pertence a Cristo, recebeu de Cristo. E falha mesmo, todos nós falhamos com o Evangelho. Vivemos numa luta para vencer a nossa própria carne e viver o Evangelho. Isso não tem grande nem pequeno, todos nós vivemos. Paulo, o grande pregador do Evangelho, disse: aquilo que eu quero, não faço. Isso significa que ele olhava para ele e dizia: poxa, eu deveria fazer melhor. Por quê? Porque o Evangelho é perfeito. E quando eu olho para mim, ao minhas atitudes, olho para o Evangelho, eu vejo que preciso aprender muito, fazer muito, erro muito. Então, voltando da Maria orientou bem aqueles homens, e por isso aquele milagre aconteceu. Ela disse: fazei tudo como ele vos disser. Eles fizeram. Agora eu quero falar, ainda falando de Maria, porque Maria, ela foi tão boa orientadora. Porque Maria, como mãe, não se aborreceu com Jesus. O que é isso? Ao que esse filho me responde, como ele me responde, eu preciso. E é assim que você trata sua mãe, dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Não, Maria não disse isso por algo lá atrás que Maria aprendeu a praticar, e que nós devemos aprender com Maria.
Nós não temos que adorar Maria, porque Maria não é uma deusa. Maria é uma serva do Senhor Deus. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Aqui relata que houve uma festa, era uma festa religiosa que tinha todo ano, que era a festa da Páscoa, e todos os judeus desciam a Jerusalém para ir adorar a Deus, e ficava dias ali de festa, e desceu Maria, José e toda a família. Naquela época andava em caravanas, e as crianças não tinha nenhum perigo, então as crianças eles deixaram também em bando separado, e depois eles buscavam, que eu já vi até gente dizer que Maria foi irresponsável, porque passou-se os dias da festa e eles voltaram, e depois deles andarem um tempo, que eles vieram perceber que Jesus tinha ficado para trás. Alguém diz assim, que mãe irresponsável, né? Pai, deixar uma criança, Jesus tinha 12 anos, para trás e não perceber, vim perceber depois de algum tempo, mas não era. É porque eles andavam ali todo mundo junto em uma caravana, e quando voltava aquela caravana, e as crianças também iam num bando ali, e eles achavam que está todo mundo junto, não tinha os perigos que tem hoje. Então eles achavam, está tudo junto, aí não se preocupava tanto. Só que chegou um momento que eles perceberam, não, cadê Jesus? Ele não está. Aí eles voltaram para Jerusalém, procuraram, até que entraram no templo e encontraram Jesus conversando, justamente depois de 3 dias, com os doutores, os homens da lei, aqueles que ensinavam o povo. E Jesus estava discutindo acerca das Escrituras com 12 anos. E a Maria chega para Jesus e diz assim, filho, a gente estava te procurando. Porque você fez isso conosco, estava ansioso te procurando. E Jesus disse assim para ela, por que é que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Estava falando de Deus, né? E o que eu falo, que Maria, lá na frente, sobre orientar aquelas pessoas bem, por algo que Maria fazia, e que nós como cristãos devemos fazer, está no versículo 51, Lucas 2, 51, diz assim, e desceu com eles, que está falando de Jesus, e foi para Nazaré, eles, Maria e José, e era-lhes submisso. Então Jesus obedecia a Maria e obedecia a José. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. O que é isso? Tudo acerca de Jesus, Maria guardava no coração. É isso que nós precisamos. Às vezes a gente está guardando coisas que não convém no coração. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Nós precisamos guardar tudo que fala sobre Jesus, tudo a respeito de Jesus no nosso coração. Para quê? Para que nós sejamos bons orientadores para aqueles que precisam ser orientados a fazer as coisas de uma maneira que esteja de acordo com a palavra de Deus, para receber a bênção. Porque há muita gente que está sofrendo, e às vezes é pessoas da nossa família, pessoas queridas nossas, que às vezes estão sofrendo, nós estamos orando por eles, e não está acontecendo nada, e não vai acontecer nada, enquanto a pessoa não mudar a maneira de viver, a maneira de se conduzir.
Ela está fazendo as coisas tudo contrário à vontade de Deus, tudo contrário ao que Deus manda. Meu irmão, a vida tem a lei da semeadura, é bíblico. O que o homem semear é o que ele vai colher. O camarada está semeando só para o pecado, só contrário à vontade de Deus, não espere uma boa colheita. Ele vai colher os frutos que o mundo tem para lhe oferecer. Agora, se mudar de posicionamento e aprender a fazer tudo como Jesus manda, ele vai colher as bênçãos de Deus e, por fim, a vida eterna. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tinha para você. Espero que você guarde no seu coração como Maria guardava tudo acerca de Jesus. E por isso que ela foi uma boa orientadora na hora que mais precisava. Amém, Jesus? Nós nunca seremos bons orientadores se a gente não estiver guardando tudo que vem da parte de Jesus no nosso coração. Se estiver entrando aqui, saindo por aqui, ou nós estivermos cheios dos nossos achismos, do que nós pensamos, aí já era, não adianta. Vamos orientar as pessoas mal. Nós precisamos ser bons orientadores. E a maior orientação para alguém se dar bem, para alguém viver a bênção de Deus, foi Maria que deu. Fazei tudo que Ele vos disser. Aprenda com a sabedoria de Maria. Primeiro, guardar tudo que acontece sobre Jesus, tudo que vem da parte de Jesus, guardar no coração. Segundo, orientar as pessoas em fazer tudo como Jesus manda, porque fora disso não há milagre, não há bênção, fora disso não há alegria, há uma festa triste, morta e sem vida, porque o vinho, a ausência do vinho naquela festa tornava aquela festa uma vergonha para os donos da festa, tornava aquela festa triste para os convidados, tornava aquela festa morta. E é assim tem sido a vida de muita gente, sem alegria, envergonhado pela vida, pelas coisas da vida, e o pior, morto sem vida para com Deus. E por quê? Porque está fazendo as coisas contrárias do que deve ser. Aprendeu a fazer as coisas contrárias ao que Jesus ensina. Fazem tudo que Ele vos mandar. É isso que nós precisamos. Amém, Jesus? Guarda essa palavra.